Boa noite a todos. Eu peço desculpa que eu atrasei, mas a nossa cidade está grande, gente. Peguei 2 congestionamentos. E aí demorei, né? Por isso. É tão interessante a gente ver o desenvolvimento da nossa cidade, mas foi exatamente isso. Foi tudo bem, filho? Mas eu vejo quanto que o trânsito para nós é uma prática diária, né? Para a gente saber realmente se nós somos um bom samaritano, que hoje o tema da palestra é essa. Eu já tive que vir praticando a palestra lá saindo de casa. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Como é delicado, né? Como é um momento assim que as pessoas, eu não sei se elas já sempre estão no limite, ou se elas são o limite, ou a direção é o limite, mas é um desafio gostoso. E eu sempre, quando eu estou dirigindo, eu penso, gente, pensar que eu já andei tanto a pé, estou reclamando porque não estou a cavalo nem nada, nem de carro de charrete, não tem nenhum sol na minha muleira, então por que eu estou reclamando? Então vamos ficar aqui, vamos esperar com paciência, vamos esperar com educação, como a gente aprende. Eu ouvindo e pensando nisso, achei interessante. Bom, adoro essa parábola. A parábola do bom samaritano. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Ouvi falar, parábola do bom samaritano, todo mundo já ouviu falar, porque todo mundo já passou o zóio pelo livro dos Espíritos, ou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ou pela Bíblia, de quem vem da Igreja Católica, ou já ouviu alguma pregação do bom samaritano, todo mundo já ouviu falar, não já? Agora, a história, né, de como que é a parábola do bom samaritano, pode ser que vocês não se lembrem, porque são muitas parábolas. Não são muitas parábolas, gente, não são. São 40, 39. Eu já li que são entre 38 a 40 parábolas de Jesus. Os sermões que são 7. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas assim, eu tive a curiosidade de estudar e dar uma olhada. É gostoso, é a nossa história, né? Nós estivemos lá quando tudo isso foi pregado, né? Impregnado, imantado em todos nós. Então é muito gostoso quando a gente vai estudar as parábolas, quando a gente vai vivê-las é mais difícil. Mas principalmente compreender as parábolas e ler os sermões, parece que a gente se sente assim, em casa. Cada vez que eu leio aquilo, é tão enraizado dentro da minha alma que eu penso, meu Deus do céu, era eu que estava lá com aquela sandalinha, parecida com essa que está no meu pé, mas acho que não era confortável desse tanto aqui não. Com aquelas roupas daquele jeito, eu gosto daquelas roupas até hoje. Vocês veem o tanto que a gente é apegado às coisas, e o tanto que a gente traz emoções, sensações e sentimentos para cá. Então, para quem, às vezes a gente fica meio perdido na nossa rotina do nosso dia a dia, pega as parábolas, lê para vocês verem. Vê para vocês verem, leem para vocês verem de onde nós estamos vindo. Para vocês perceberem o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já crescemos, o quanto o nosso coração já vibra com um amor mais depurado, com uma entrega muito maior. Então, quando você estiver se sentindo um pouquinho perdido, vai lá, vai para as parábolas, vai lê-las, vai senti-las, volta para casa. É voltar para casa, é ir para as nossas raízes, que aí você vem para hoje e percebe, puxa vida, que delícia estar aqui, que honra poder ter servido, contribuído e poder servir ainda e crescer e evoluir. Que é nesse propósito que cada um de nós estamos aqui. Então, quando a gente vai falar da parábola do bom samaritano, ela é uma das mais conhecidas, né, pela profundidade, e ela vai além da ajuda ao próximo. Ela desafia os nossos conceitos religiosos, sociais e morais, revelando a essência do amor verdadeiro. Como é que é a parábola do bom samaritano? Ela começa de um questionamento, né? Um mestre da lei, Jesus, ele pergunta para ele, como é que a gente faz para alcançar a vida eterna? Olha que pergunta difícil, né? Não era qualquer pessoa. Era um estudioso, né? Que antigamente, quando eles perguntavam alguma coisa para Jesus, não é porque ele estava curioso, não. É porque ele estava desafiando ele mesmo. Ele queria saber até onde ia o conhecimento e a sabedoria dele. E Jesus, como sempre, ele deixa a gente meio confuso, porque sempre quando a gente pergunta alguma coisa,
ele devolve uma outra pergunta muito mais difícil do que a gente fez para ele, né? E ele não fez de diferente. Aí esse homem que era um especialista nas escrituras judaicas, mas a sua pergunta não era sincera, Jesus, como fazia sempre, o que está escrito na lei? Essa foi a resposta dele. Aí ele fala, e o que está escrito na lei? O mestre da lei respondeu corretamente. Vocês lembram qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui já é um mandamento de Jesus. Qual que é o mandamento de Moisés, do tempo de Moisés? Quando Jesus chega, ele nos dá a liberdade de amar, nos amar e estender esse amor ao próximo, que chegamos assim automaticamente nele. Qual que é o mandamento de Moisés? Qual que é o primeiro mandamento de hoje? Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus. Você está tudo lá com Moisés ainda, sinto muito. Está em tempo. A gente está no deserto, aproveita e sai, gente, que nós não estamos mais na época de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas é porque precisava de ter uma unicidade de pensamento, porque eram muitos deuses, era um povo muito primitivo, muito selvagem, e ele precisava de ser adestrado. Então, as leis de Moisés eram bem mais ferrenhas. Quando Jesus chegou, o que ele ensina? O que ele quer nos ensinar até hoje, inclusive? É o que a gente vê em todos os ensinamentos hoje, a gente vê em todas as religiões, cada um fala de uma forma, conhecimento de si mesmo, reforma interior, tem uma outra também que é reforma íntima, cada um prega de uma forma, carismática, que hoje a gente vê da igreja, cada um ensina de uma forma para que nós possamos de alguma maneira praticar o primeiro mandamento da lei de Deus. Então existe aí, quando vem Jesus, então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso primeiro mandamento. A gente já saiu do deserto. A gente já aprendeu. A gente pode amar sem medo, a gente pode vir para cá, a gente pode se entregar, a gente pode abrir o nosso coração. A gente pode abrir o nosso coração onde nós estivermos e com quem nós estivermos. Com lealdade, com honestidade, com compromisso, com amor. Se a nossa entrega não está conseguindo ser tão sincera, tão incondicionalmente, é porque nós não estamos conseguindo nos entregar amorosamente. Falta amor por quem? Por nós. Vamos lá. E aí Jesus confirmou que ele sabia a resposta, mas o mestre da lei, tentando se justificar, perguntou: quem é o meu próximo? E aí? Quem que é o nosso próximo? Eu acho tão interessante quando a gente fala assim, amar o seu próximo. É muito fácil você amar quem você já ama. Aí quando a gente fala, amai os vossos inimigos, misericórdia. Aí a gente vai entender o que é o verdadeiro amor. E para a gente conseguir amar os nossos inimigos, de novo, quem que a gente ama primeiro? Ixi, gente, eu vou embora. Quem que a gente ama primeiro? Nós temos que nos amar. Porque para a gente ter amor por nós mesmos, quais são os sentimentos que vêm em volta do amor? Não vem compaixão? Não vem paciência? Não vem solidariedade? Solitude? Uma infinidade de características que vêm em volta do amor. E se você consegue nutrir esse tipo de sentimento por você, é claro que você é o seu laboratório. Porque se você se culpa, se você se pune, se a sua quantidade de medo está exacerbada, se o seu apego é algo que está em maior evidência dentro do teu coração, como que você vai conseguir ter compaixão pelo outro? Como que você vai conseguir amar o outro?
Não tem como amar o próximo se você não se amar. Não tem. Se você não se ama, se você não ama, para você chegar no Criador, para você chegar em Deus, fica muito mais difícil. Porque o que Ele vem nos ensinar é exatamente isso. É esse amor, é esse cuidado. E a história é bem essa. Né? Eu acho que é o mesmo percurso lá de Jerusalém, Jericó, quando a gente fala no Salmo 23, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é lindo, é lindo. Eu acho que é o mesmo caminho. Vai o sacerdote vai passando por essa estrada que é muito perigosa, né? Tem os ladrões, os assaltos, as violências, né? E aí o sacerdote que acabou de sair da pregação está passando pela estrada e ele vê um servo caído no chão, uma pessoa caída no chão. E ele simplesmente passa. Meu Deus. Como se aquilo não fosse responsabilidade dele. Tipo assim, eu não tenho nada com isso. Ele deve estar bêbado, inclusive. Mas ele tinha levado uma surra tão grande, mas tão grande, ele estava muito machucado. E lá vai o sacerdote, seguindo o destino dele. Ele já tinha feito o serviço dele, que ele já tinha pregado, e aí ele estava onde? Estava indo embora para o templo dele, para ele descansar, que ele já tinha feito a parte dele. E o homem tinha ficado caído ao chão. E o que o sacerdote representa hoje, quando a gente vê essa parábola, quando a gente fala dessa parábola? A gente vem para as nossas casas de orações, a gente estuda, o nosso coração se enche, mas quando chega ali no portão, ele se esvazia. A gente não acha que tem responsabilidade sobre o outro. A gente não acha que fazer pelo outro é a nossa responsabilidade. Eu nem falo obrigação, gente. Nem falo obrigação. Mas só de você não ser tocado, aí vem uma frase, principalmente dos espíritas, que a gente ouve isso demais dentro das casas de oração. Olha, se a pessoa está passando por aquilo, é porque é do destino dela. Está escrito lá, num santo livro, não pode falar do livro, né? Ele combinou e essa é a parte dele. Agora, tem um pequeno detalhe, gente. Na combinação dele estava escrito que ele ia passar por aquilo. Agora, e na sua, o que estava escrito quando você se deparasse com essa situação, era para você fazer o quê? Deixar o outro se definhar? Porque o destino dele é aquele? Né? Quando a gente passa por um morador de rua, que eles bebem, eu com certeza, se eu fosse um morador de rua, eu ia beber o dia inteiro, gente, para me dar conta de uma vida dessa, passar fome, não ter o que comer, não ter o que beber, meu Deus, não ter como tomar um banho, meu Deus, isso é desesperador. Eles não podem morar numa cidade fria que chove, porque senão eles morrem. Então eles vêm para essas cidades que são quentes, são mais quentes. E a gente julga, a gente não sabe qual é a história deles. Eu me lembro de um trabalho, de um projeto que a gente participava lá em Barra do Garças. Que coisa linda que a gente fazia com os moradores de rua. A gente saía, era mais ou menos umas 5 da manhã, porque é um horário mais fresquinho, porque a cidade lá era meio quente. Não era por isso não. A gente saía nesse horário, porque nesse horário eles estavam nos lugares que eles iam para dormir, nos lugares abandonados que eles iam para dormir. E eu me lembro de uma história de um deles que contou pra gente, que ele falou assim que ele era um médico e a esposa dele estava grávida e ele tinha perdido a esposa e o bebê na mesa de cirurgia. Ele não deu conta. Ele não deu conta de viver aquela dor. Então, não são todos os moradores de rua. Eu acho assim que para mim não são nenhum deles, porque todos eles tinham uma história de dor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles não conseguiam viver a realidade deles, a vida deles. Então, quando nós olhamos um para o outro, nós temos que aprender a nos olhar como iguais. Somos uma raça, a raça humana. Quando a gente consegue olhar para o outro, entendendo esse coletivo, o nosso julgamento fica menor.
Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está sendo um sacerdote. Está passando por algum lugar em que tem alguém que só quer ser ouvido por você. Ou alguém que só quer ser visto por você. Ou alguém que só quer perceber que você sentiu a dor que ele está sentindo. Só isso. É só isso. E amarás sempre ao teu Deus. Amarás sempre o teu próximo. Amarás sempre a ti mesmo. E aí vem sempre atrás de um sacerdote, tem um coleguinha dele que está ali para carregar as coisas dele, para carregar roupa, aqueles cálices, para ajudar ele no percurso. O que ele fez? Ele também passou do lado do homem que estava caído, todo machucado, todo espancado. Olha o pensamento dele. Mas se o sacerdote, que é um sacerdote, não cuidou, por que eu vou cuidar? Não, Deus me livre. Estou fora, eu ainda vou caçar confusão para o meu lado. E quantas vezes a gente não foge das situações que são responsabilidades nossas. A gente não precisa de ir muito longe, não. A gente não precisa de ir longe para aprender a viver o nosso evangelho. A gente pode ir para dentro do nosso lar. Qual que é o nosso nível de entrega? Qual que é o nosso nível de tolerância? Qual que é o nosso nível de presença dentro do nosso lar? Como a gente ouve isso, mas a minha mãe não faz isso, por que eu tenho que fazer? O meu pai não vai, por que eu vou? Eu me lembrei de uma história, eu tenho milhões de histórias, gente, eu não sou tão velha assim, tá? Mas é porque eu tenho um monte de história mesmo. Eu me lembro que quando as minhas meninas estavam pequenininhas, e aí estava na fase da evangelização, a gente não tinha conseguido adestrar elas o suficiente para elas irem sozinhas, mas a gente conseguiu, tá? Existe essa possibilidade. Eu me lembro que a minha filha mais velha, as crianças de hoje são muito inteligentes, né? Não, vai se organizar que é o dia de ir para a evangelização, vamos para a evangelização. E na segunda-feira era palestra pública, não tinha como soltar que as meninas em lugar nenhum, tinha que levar elas para a palestra pública. Então você tinha que ensinar elas a se comportar no meio dos adultos. Vamos para essa palestra pública. E ela virou para mim e falou assim, mas o meu pai não vai, por que eu tenho que ir em palestra pública, que é do adulto, na segunda-feira? Aí eu só virei para ele e falei assim, a resposta agora é sua. E aí ele passou aí. Esse é um exemplo bom. Mas quantas vezes a gente não faz porque o outro também não faz? É igual receber rifa, quando a gente recebe aqueles negócios de doação. Eu não vou comprar não, porque ela vai vender fácil, esse negócio é tão baratinho, você não compra. Gente, para de carregar as coisas do sacerdote. Deixe o seu coração vibrar. Quando algo chegar em você, observe o que aquilo te mostra. Sente o que realmente aquilo quer que você perceba, quer que você aprenda. Busque os nossos ensinamentos. Nós temos uma infinidade de ensinamentos. Pensa no percurso, na trajetória que Jesus fez em tão pouco tempo. E é um magnetismo que as palavras dele alcançam a gente até hoje. Até hoje. Quantas e quantas vezes a gente se encontra em aflição e fala assim, deixa eu ler um Salmo 91, Salmo 23, lá vai Salmo pela vida, e a gente lê aqueles negócios e fica bom. Então, o que nós estamos realmente, atrás de onde realmente nós estamos? E de repente, lá vem quem? Lá vem um samaritano, todo surrado, faltando quase os pedaços do sapato, mal tinha o que comer para ele, no jeguinho dele, que antigamente tinha cavalo bonito igual tem hoje, não, gente. Lá vinha ele no jeguinho dele, todo na escassez. Quando ele vê aquele homem naquele estado, todo machucado, naquela surra que ele levou, que se ele deixasse ele ali, com certeza ele morreria. O que ele fez? O coração dele se compadeceu na hora. Ele desceu do imenso cavalo dele, catou esse homem. Primeiro ele limpou as feridas. Antigamente limpava com vinho, que era o que tinha, e untava com azeite, que era o que eles carregavam. Colocou em cima do cavalo, levou para uma, como é que chamava? É estelaria? Não. Como é? Estribaria. Deixou ele lá, pediu para o homem cuidar dele, que ele precisava de seguir viagem.
E que se precisasse de qualquer coisa, ele ia se responsabilizar por ele, que era para cuidar dele. Meu Deus. Que tanto que nós precisamos. Do que nós precisamos? Será que a gente precisa de ter muito para poder fazer um pouco? O que a gente espera para a gente realmente praticar os escritos que vêm nos ensinando, que vêm contribuindo conosco o tempo todo? Então a gente pode sim buscar. Essa parábola ela é muito linda, porque retrata muito o que nós vivemos hoje. O quanto que a nossa indiferença, o quanto que o nosso julgamento com relação à dor do outro, como se você esperasse que o outro tivesse que atender alguns critérios dentro da humanidade para que ele tivesse um bom olhar, um bom atendimento, um cuidado. Então, não espera a perfeição para que você possa se dedicar com amor ao seu próximo. Não se espere dentro do seu julgamento que você seja perfeito. Mas sim, observe aonde você pode melhorar, com o que pode contribuir com você. Quais são os ensinamentos que estão aí sendo oferecidos a você dia a dia. Lembra da história e pergunta para você mesmo. Qual desses 3 personagens, em qual desses 3 personagens você se encaixa naquele momento da sua vida, no dia de hoje? Quem é você? O sacerdote? O que ajuda o sacerdote? Ou o homem que ajudou o que estava no chão? Ou o que estava no chão? Ou quem escolheu acolher? Olha só, porque ainda tem isso. A estrebaria que chama, não é? A pessoa que escolhe acolher uma pessoa que foi espancada numa estrada por assassinos, ainda corre o risco de acolher aquela pessoa. Gente, isso é tão delicado. Eu achei tão interessante esses dias uma pessoa contando que ela estava indo num velório e o rapaz do velório tinha sido assassinado. Mas que ela estava morrendo de medo de ir no velório de acontecer alguma coisa. E eu perguntei para ela, e o que poderia acontecer com você? Aí ela falou assim, mas e se a pessoa que matou ele fosse lá para matar mais gente? Falei, tá, mas e se você for lá só para dar um abraço em quem está lá e precisa de um abraço? Porque a dor de quem perde é a mesma. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe merece viver uma despedida da terra tão dolorida como essa. De você chegar lá e entregar o seu filho para Deus desse jeito. E como a gente julga, como se precisasse de ser uma pessoa de excelência para merecer uma despedida honrada, digna e respeitosa. Então, gente, eu acho muito bonito a forma como Jesus fala conosco diariamente. E essa parábola nos faz refletir muito diante da ignorância, né? Da gente simplesmente não olhar para as coisas que estão à nossa volta, dando o valor que elas realmente têm. Então, não é só fora do nosso lar, mas é também, principalmente, dentro do nosso lar. Quantas e quantas vezes a gente chega dentro do nosso lar com um olhar de desdém, como se existisse somente a sua dor, como se existisse somente a sua preocupação, como se existisse somente o seu cansaço. Você simplesmente passa pelo seu lar, atravessando pela sala, alcançando o seu quarto, o seu celular e a sua cama, e ali vai noite adentro. Então, o quanto nós estamos nos distanciando das pessoas que estão à nossa volta, verdadeiramente, as pessoas que estão aqui palpáveis. E que nem sempre a gente tem o tempo que a gente acha que tem. Quantas e quantas vezes a gente espera que alguém vá, ou espera que alguém faça, até mesmo dentro do nosso lar. Eu vejo muitos pais, assim, já de idade, a maioria dos idosos que eu atendo dentro do consultório, a lamentação deles sempre é a mesma.
Para que eu estou aqui? Eu não sirvo para nada. Meus filhos nunca vêm aqui. Meus netos, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles perguntam assim: vó, qual que é a senha do Wi-Fi? Não é nem benção, vó. Ninguém fala benção mais. Para avó, não. Vó, qual que é a senha do Wi-Fi? Vó, a internet daqui está estragada? Você não pagou? Desse jeito. Então, não tem essa... E quantos passam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que esses detalhes são simples. Os parceiros que trabalham o dia inteiro, chega dentro do lar, não tem essa preocupação de olhar um no outro, pelo menos de dar um abraço, de chegar e, nossa, vamos descarregar o que precisa ficar aqui nós dois. De ir, de se abraçar, de se entregar e de chegar no lar, chegar no seu lar. Não passa. Não passa. Não, ela passou, eu também vou passar. Não, ele passou, eu também vou passar. Não passa. Olhe um para o outro, sinta a presença um do outro. Não perca o olhar do seu filho, presta atenção em como eles chegaram. Se eles chegaram alegres, se eles chegaram tristes. Fuça nas mochilas desses meninos, pelo amor de Deus. Não deixa passar batido. Cumpra o papel de cada um de vocês, cada um de nós que viemos aqui. Nós estamos aqui nesse papel. E quem é você? Você é o sacerdote? Você é o servo que estava no chão? Você é o samaritano? Você é o que se arriscou na estrebaria para cuidar do doente, que cuidou da pessoa que estava machucada até ela ser recolhida e acolhida? Então a gente pode muito fazer uma analogia aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo hoje, dentro das parábolas que Jesus nos deixou. Então esse amor que Jesus quer pregar, esse amor que Jesus pregou para nós, essas dúvidas que nós temos diariamente na nossa existência, elas estão todas, com todas as respostas nos escritos sagrados. É só cada um de nós buscarmos até onde nós realmente estamos cuidando desse amor. Não se esqueçam. Aproveitem, inclusive, e entrem nessa reflexão. Descubra qual dos personagens você é na parábola. Aonde você está. E aproveita esse momento. Porque é um momento em que o nosso planeta inteiro está em reflexão. Eu acho que todo mundo aqui ouve alguém falar que está fazendo uma penitência. Mesmo nós não sendo católicos, vários e vários espíritas, nem que seja assim, vou parar de chupar balinha chita. Acho que ninguém sabe nem o que é balinha chita aqui, gente. Mas é uma bala bem antiga. Vou parar de chupar balinha chita pelo menos 40 dias. Todos nós. Por quê? Por que todo mundo recebe esse chamado? Por que todo mundo tem vontade de se dedicar a algo mais? É porque nós voltamos lá para as nossas raízes. Lá no início de tudo. Quando Moisés pegou aquele povo e levou para o deserto para adestrar, nos adestrar, e a gente estava lá, você pode ter certeza disso. Para nos adestrarmos, para que a própria psicosfera daquela região mudasse para receber Jesus. Então, quando nós entramos nesse período dos 40 dias, aí eu pergunto para vocês, quem de vocês teve coragem de entrar no seu próprio deserto e escolher o que era para ficar lá? Porque a gente percebe, todo mundo, uma sensibilidade muito grande, uma nostalgia, algo que você não consegue controlar, um esforço muito grande que você tem que fazer para ter minimamente uma alegria. Nem as músicas que você ouvia do seu tempo de criança não traz essa alegria que você busca. Por quê? Está todo mundo muito envolvido com o que nós trazemos lá de trás. Então essa nostalgia está aqui, ó. Vivemos lá. Então escolha. Vai lá. Entra, dá tempo ainda. Ainda temos alguns dias. Vai lá no seu deserto. Se conecta com essa parábola do bom samaritano. Veja em qual lugar você está em algumas situações da sua vida e deixa algumas coisas que precisam ficar para trás. Deixa alguns hábitos, deixa alguns pensamentos. Reflete, começa a refletir sobre algumas crenças que você traz.
Rompe padrões que você carrega da sua família, de hábitos que são nocivos para o seu convívio e para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu desenvolvimento moral, para o seu desenvolvimento físico, emocional. Venha se conectar com você. Venha ser o bom samaritano, de conseguir sentir e viver o que está nesse momento na sua vida, na sua encarnação. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não tem tempo para fazer isso amanhã. Não tem. Então é muito importante quando a gente consegue trazer esse sentido para dentro. Então é ir, é seguir, é praticar. É fácil fazer isso? Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala assim, mas isso não tem jeito mais não, eu sou assim. Eu falo que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, a gente, se fosse para ser assim, como que nós somos espíritas e acreditando que as coisas são estagnadas, que vão morrer daquele jeito, que é só isso? Então a nossa vida é só isso? Então nós somos apenas uma coisa? Não. Nós somos fragmentados em várias personalidades que a gente vive no nosso dia a dia. Aprenda a se conhecer. Por isso que a gente vê tanto hoje falar de conhecimento de si mesmo. Por isso que a gente vê tanto falar de reforma interior. Porque é importante você se conhecer. Se você se ama o suficiente, você consegue transbordar amor para o seu próximo. E aí você se conecta com o Criador numa dimensão surreal. Mas esse amor tem que começar por você. É você que pratica o seu alto amor para você conseguir chegar no seu próximo. Então, gente, que o nosso coração possa vibrar nesse amor cada vez mais. Que a gente alcance esse amor dentro do nosso lar, olhando para os nossos pais, olhando para os nossos filhos, olhando para os nossos irmãos, olhando para todos que estão à nossa volta. Mas que a gente tenha esse respeito, um respeito um pelo outro, o respeito pela vida que você está ocupando. De se desocupar de um cansaço que a alma vive continuamente. O que a gente mais ouve hoje as pessoas falarem, estou tão cansado. Estou tão cansado. Ou não aguento mais, eu resolvo uma coisa, aparece 5. Vou parar de resolver, porque para de aparecer bastante coisa. Nossa, parece que não adianta eu fazer nada. Tudo que eu faço, eu fico patinando no mesmo lugar. Mas se você está no mesmo lugar, é porque aquele lugar ali tem que ser visto. O que você nega? Então descansa. Aprende a descansar. Como que a gente descansa? Eu já ensinei isso para vocês aqui. Entrega para quem é de direito. Vai dormir, vocês não precisam tomar aquela infinidade de remédio, não. Entrega. Não é você e Deus? A gente não está aqui sob o crivo dele? Não é assim que funciona? Uai, se chegou a hora de você dormir, você não deu conta de resolver, você fala, Senhor, não é assim? Que seja feita a sua vontade? Eu fiz a minha até agora, então eu já vou entregar isso aqui para o Senhor, porque de certo agora para frente é a vontade do Senhor. Vai dormir. Ele não é aquele monte de coisa, onipotente, onipresente, oni, tudo quanto é coisa. Uai, ele vai dar conta. Eu lembro de um colega meu, espírita, ele falou assim pra mim, Eliana, a gente não pode ficar pedindo muita coisa. Não pode ficar pedindo muita coisa. Eu falei pra ele, não, eu fico até feliz de saber que você não pede. Porque aí eu brinquei, porque assim, ó, o senhor tá vendo, né? Os pedidos dele eu faço, que eu faço o meu, que ele não precisa de mais nada. Então o senhor dá uma atenção dobrada pros meus pedidos, que a vaga dele é minha agora. Gente, confia. Seja íntimo do Criador. Entrega, fala, Senhor, eu estou em suas mãos. E assim eu entrego em suas mãos. Se renda a Ele. Porque assim você vai conseguir se conectar ao que precisa de ser visto, sentido, transformado, transmutado e ressignificado aonde você está. Quantas e quantas mágoas a gente traz no nosso coração. Quantos e quantos ressentimentos nos paralisa a nossa evolução. Quantos e quantos momentos de ódio, de raiva, de ressentimento
que nos priva de viver o verdadeiro ensinamento daquele momento que você está ali. Então, não se negue, não negue o que você realmente vibra no seu coração. Não negue que existe o sentimento de ignorância quando você ignora o que você sente. Não negue o momento de covardia quando você simplesmente, se eu não percebi, também não vou cuidar. Mas da nobreza, simplicidade, acolhimento, cuidado por você. Se hospede na sua própria estribaria e se cuide, se permitindo se cuidar. Observe aonde você está na parábola. Quem você é com você. Porque se você consegue deixar esse amor que está aqui dentro simplesmente reverberar dentro da sua alma, quando você entrega um conflito, uma dificuldade do trabalho daquele dia, no próximo dia você já tem muito mais disposição para entrar em conexão com aquilo. Se vai resolver, o que é a solução? Entendam uma coisa, a solução sempre é você ficar em paz no seu próprio inferno. Essa é a solução para tudo. Não espere as coisas se resolverem para que você pratique os ensinamentos de Jesus. Não espere você ter tempo para estudar para que você possa praticar. Você não precisa nem de ler os ensinos sagrados. Mas se você sente dentro do teu coração que algo vibra de diferente, que tem uma energia de amor que você traz dentro de você, que consegue exalar por onde você está, com as pessoas com quem você se relaciona, você já está vivendo os ensinos. Você já está conseguindo pregar para fora, trazer para fora o que está dentro de você. Então, que o nosso coração possa vibrar cada vez mais nessa energia de amor. Que a gente possa compreender que o Criador está sempre conosco. Sempre, sempre. Eu achei tão interessante acho que foi, hoje é terça, estou confundindo os dias. Foi quarta-feira. Eu me peguei assim, eu estava numa situação bem delicada, eu não vou contar porque é comprida a história, eu só vou contar o final, o tanto que foi bom. Mas aí eu fui dormir naquela, como se eu fosse uma coitadinha, né? Meu Deus, mas por que isso? Ou por quê? Eu falei, opa, peraí, mas não era por... Parece que não era isso que tem que falar. Não é por quê não, gente, é pra quê? Aí eu falei, nossa, é pra quê? Aí eu fui muito infantil. Eu ainda falei assim, Senhor, se é pra quê ou se é por quê, eu não sei, mas já deu o meu horário de dormir. Agora é com o Senhor. Eu preciso descansar. Gente, vocês não têm ideia. Uma outra hora eu conto a história dessa conversa que eu tive com Deus, porque o dia foi tão, tão cansativo. E quando eu entreguei aquilo para Ele, parece que alguma coisa aconteceu no meu corpo, como se eu tivesse levado um choque, assim. Esvaziou aquilo, tudo que estava me cansando, me perturbando, a minha mente. E eu dormi um sono dos deuses. E acordei no outro dia com a solução, uma coisa que eu nem achava que ia ter. São os milagres que a gente recebe. São os combinados e os acordos que a gente faz. O problema é que a gente faz muitos combinados e muitos acordos que nem a gente acredita. Aí é difícil. Então, acreditem mais no que você pode oferecer. Observe mais aonde você está. E deixa sempre o seu coração vibrar no mais alto amor. Gratidão a todos, uma boa noite e que todos tenham uma ótima semana.